Olá, Web Condôminos. Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores, o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, a administradora de condomínio Flávia Jacobi, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do app Sindi Assiste, Felipe Camboa. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, sugestões de pauta, comentários, suas dúvidas, opiniões para o nosso canal aqui do YouTube ou para o nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Será um prazer descomplicar a sua dúvida e se a sua dúvida for com relação a algum convidado que esteve aqui com a gente manda a dúvida, a gente pede para ele gravar um vídeo respondendo, esclarecendo aí a sua pergunta, e aí a gente coloca aqui em algum podcast depois, tá bom? Então, é sempre bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. Então, a gente sabe assim, o que, que acontece? A gente sempre ouve aquela coisa daquele síndico, eu acho que você já deve ter ouvido em algumas reuniões com síndico, subsíndico, conselho, que aí é aquela reclamação. Poxa, seu porteiro sabia que a câmera estava fechada e quando eu fui perguntar, ele disse que está fechada há 10 dias. Porque aí você chega, você, por algum motivo, acontece um negócio no condomínio, e aí você diz assim para ele: Olha, e cadê a câmera? Ah, tá fechada há 10 dias. Mas eu tinha que falar para a senhora Ninguém não arruma é isso aí, síndica. ninguém arruma isso aí. E aí, você já ouviu isso em Já, reuniões com o síndico? já E o que, que a ouvi. gente faz com essa Eu já pergunta? ouvi, obviamente tive que me retratar, porque, enfim, os porteiros assim um pouquinho mais antigos, né, da época passada, que não havia essa tecnologia toda, né? Eles têm assim uma certa Dificuldade. de aceitar, porque eles pensam assim, ah, já deu certo até hoje sem câmera, né? Por que que agora eu preciso dessas câmeras, né? Mas é tudo Agora me diz auxiliar. uma coisa, uma pergunta muito importante que é assim, a gente está cobrando ou não, não é função dele. Exatamente essa questão. O interfone quebrado, então, tipo assim, às vezes também acontece, né? Aquele condômino tem o interfone quebrado, aí você não consegue avisar, aí a ordem chega, isso daí ele sabe, que também já aconteceu. Tem lá um interfone que não funciona. Aí, em vez da pessoa pagar para arrumar, porque aí, como é interfone, o problema é interno, é Vai ela que lá e tem que tem que trocar o pagar, aparelho e inverte os ela fios. chega. Não, ela chega e dá ordem lá na portaria seguinte: olha, então, como meu interfone não funciona, eu não vou gastar, você deixa todo mundo entrar. Então, assim, né? Qualquer um que chegar para aquele Já apartamento. aconteceu. E aí você, quando ele passa essa informação para o síndico diz: como assim? Não, não vai entrar mais ninguém. Ele tem que ser interfonado. Se ele está sem interfone, então ele que vai ter que começar a ter a responsabilidade de, Sim. de, de, de comunicar. Então, assim, e aí você diz: e há quanto tempo? Já está um mês quebrado. E aí, o porteiro, a questão é: o porteiro, ele tem essa função. Hoje em dia a gente tem, como você falou, toda a tecnologia, Uhum. né? E essa tecnologia está vindo para somar, Pra aliar. né? Então, assim, não é para tirar o emprego de ninguém, Não. não é para tirar o porteiro, não é para tirar ninguém ali da função dele, mas é para somar a função dele. Então, ter aquele plus a mais que está tendo essa segurança a mais. Ele é obrigado a falar para o síndico: olha, o apartamento tal está com problema de interfone e a ordem dele é que a gente deixe entrar qualquer pessoa. Ou, olha, essa câmera, tudo bem, ela sempre fecha, ela está com um problema, às vezes crônico, e sempre fecha. Ele é obrigado, toda vez que fechar, ir lá e falar pelo menos para o síndico: olha, Dona Maria, fechou de novo a câmera. Aí vem, amanhã fechou. Olha, voltou, mas fechou de novo. Ele é obrigado, como síndico, a É, fazer, como porteiro, a fazer sim, essa comunicação. os mais antigos realmente têm essa repulsa, assim, não diria repulsa, mas até com medo
Ah, vão me substituir, essas câmeras vão me substituir assim e tal. É assim, eu sempre falo para eles, o porteiro é a chave. Você senta no carro, pega no volante. Se você não virar a chave, ele não vai funcionar. Então, assim, é sim de responsabilidade do porteiro, né? Porque dentre as atribuições está zelar pelo patrimônio, pela segurança e pelo bom andamento e funcionamento dos equipamentos. Isso não significa que ele vai consertá-los, Importante isso. certo? Isso não significa que ele vai consertá-los, mas ele tem por obrigação, sim, avisar que algum equipamento de segurança do prédio, seja uma cerca elétrica, Um seja interfone. uma cerca viva, de repente bateu um vento, aí avisa, né? Vai lá o jardineiro direito, um interfone, importantíssimo, e as É porque câmeras, interfone, portões, interfone é uma coisa que a gente escuta muito o sim, porteiro sim. dizer. Dá muito Ah, problema. mas não, e dá problema em dizer assim, mas é dentro da unidade dele. Eu Não, é que não, tenho que dizer que ele está sem interfone? não. É, realmente às vezes não tem como adivinhar, mas assim, Fabiola chegou, doutora Fabiola chegou em casa. Eu tô interfonando, ela não atende? Tá tomando banho. Vamos supor, né? Sim. Aí eu ligo de novo, ligo de novo. Vai da proatividade do cara chegar na lista de telefone, doutora, tá tudo bem? Né? Tô Seu tentando interfone está ligar. funcionando? Aí a doutora vai falar, não, aqui não tocou. Só dá uma olhadinha para ver se está no gancho, que, por exemplo, onde eu moro são 3 interfones. Tem um na cozinha, um na sala e um no fundo do corredor. Às vezes vai Um deles. limpar, né? Fica fora do gancho. Se não verificou, o legal é dar autonomia para as emergências. Por exemplo, quebrou um portão, um elevador ou algo desse tipo, uma câmera primordial, que são das internas. Dá uma certa autonomia para o porteiro já para acionar o técnico, né? Porque às vezes também o síndico não atende. O síndico está ocupado, está trabalhando, enfim, está médico, alguma coisa assim. Então, limitar ali, ó, se for bomba d'água, uma suposição, né? Elevador, câmera, portões. Portões nem tanto dá para deixar no manual, né? Mas essas coisas primordiais de segurança, você tem autonomia para chamar o técnico. Agora me diz uma coisa. Também é obrigação, vamos dizer, a empresa de câmera foi lá, botou todas as câmeras, está lá. Só que tem uma câmera em si que, pô, se ela tiver mais virada para a esquerda, eu teria uma visibilidade Melhor. melhor aqui. E só que a empresa de câmera foi lá e disse que a melhor posição era essa. Né? Mas eu ali no meu dia a dia, eu vejo que nessa posição eu estou pegando quem está saindo do prédio. Para mim não é importante quem está saindo. Para mim é importante ela virada para cá, porque eu estou pegando quem está entrando. É também obrigação, pelo menos lógico, é o que você falou, a empresa e o síndico é que vão ter essa faculdade. Mas acaba sendo uma obrigação, às vezes, do porteiro chegar para o síndico e falar: olha, senhora, do jeito que está virada essa câmera, eu só estou vendo tal coisa. Se tivesse virado para cá, eu estaria vendo isso. Então, dá essa informação, porque é ele que É, está ali. não, não chega a ser uma obrigação, isso é uma sugestão, porque ela tem que ficar confortável para o operador, né? Por exemplo, é coincidência você comentar isso. Ontem eu mesmo fui mexer nas câmeras do prédio. Por quê? Às vezes o técnico instala, ou nova, ou refaz uma instalação, e com o tempo, aquele suporte que ela fica presa, ela vai. Então, mesmo que tenha ficado numa posição boa, ela Caindo, vai caindo, caindo. caindo. Agora, é Às legal, vezes também se é um lugar que pega vento, sim, então o vento o bate, ela acaba. gato também passa bastante e bate nas câmeras. O interessante, que é o que eu digo, tem que ficar confortável para o operador. É ele que está olhando. Então, às vezes, ela está num. Se inverter, fica melhor. Isso é legal na hora da instalação, tá o técnico, o síndico e o próprio síndico consultar. O que que você acha? Qual a melhor posição? Porque é ele que vai olhar, é ele que vai se responsabilizar se não Então, já essa tiver bom, parte né? de ângulo das câmeras não é que seja obrigação, Não. seria melhor até uma Sugestionar até para todos, sugestão. exatamente. Então, conversar. Aí, até nessa parte, às vezes, até o melhor é passar para o Sim, supervisor falar direto, não ele direto. também, também. Agora, em caso de defeitos, não. Defeitos é Defeitos. obrigação do porteiro. O Constatou, porteiro, passar para o o. porteiro tem que relatar.
como eu sempre falo, né? Tem que gastar uma bique por mês. Tudo que é anomalia tem que ser relatado. É bom para ele, é bom para o síndico, é bom para o técnico, né? Ah, você não me avisou. Não, peraí, tá aqui. Doutor, eu liguei, interfonei aquele dia, avisei. O importante é assim que o defeito ser constatado que não seja uma avaria assim urgente, como um elevador, né? Eu sempre me pego no elevador porque é o mais urgente, né? Eh, ter essa autonomia de poder chamar, caso não tenha, avisá-lo, avisar o síndico e fazer ocorrência no livro. Se não for nada grave, né, uma cerca que caiu, não a eletrificada, né? Mas ele tem condições totais que o equipamento geralmente, e aí não é uma condição técnica, então ele pode fazer, o equipamento fica ali, ó, se der algum problema, o próprio instalador fala, né? Você só desliga aqui, ó, tum, tira a energia dela para não ter perigo de ninguém. Lógico que não vai mexer, porque aí já é uma parte técnica, né? Mas tem que ser avisado porque ele é responsável, volto a repetir, por todo bom andamento e segurança e equipamentos do condomínio. Então, assim, agora você falou, eu nem tinha pensado em elevador, né? Mas é o que você também falou, a questão do elevador também. Então, quando o morador vem e diz assim, a botoeira do meu andar não está acendendo quando eu chamo. Então, isso também acaba sendo Sim, uma responsabilidade do porteiro, deixando claro, gente, que é o que a gente está colocando aqui, não é responsabilidade do porteiro chamar o não. técnico, dependendo da situação. Por exemplo, na situação de butoeira, que não, a butoeira que a gente fala é o chamador ali, quando você Uhum. aperta para você saber que o elevador está funcionando e está vindo para o seu andar, né? Tem, às vezes dá uma pane ali e você fica com o seu andar que você tem que ficar, É, né? Tentando ser adivinhando ali, sensitivo, né? né? Então, assim, tipo, achando que o elevador está chegando Queima o próximo. LEDzinho ali, né? Comum. Então É, queimou o LED. Então, assim, não é ele que, nesse caso, não é nenhuma situação de urgência de elevador, mas é uma situação que tem que ser arrumada. Por quê? Porque economiza luz, sim, porque se você está vendo que esse está vindo, você não vai chamar o outro, porque se exato. tu está vendo aquele apagado, tu vai achar que ele está parado e vai chamar o outro. Então, são situações para quê? Então, quando o condômino te traz um defeito, seja o que for, uma anomalia, vamos dizer, no condomínio, aí sim é responsabilidade do porteiro estar Sim. passando essa informação Tudo que foge para o do síndico. normal, doutor, é passível de papel e comunicação. Fugiu da normalidade, o síndico tem que estar ciente, né? E E depende do você. DNA também, né? Que a gente sempre fala, né? Hoje em dia Exatamente. se coloca muito os defeitos num grupo de WhatsApp do prédio, só que não são todos que estão lá. É. Muitos ligam diretamente, tem síndico que não gosta que ligue diretamente para ele. Ou coloca no grupo, ou fala depois das 6, quando ele trabalha, ou coloca num livro que fica na portaria. Né? Tem uns que já têm o acesso direto, então às vezes fica meio pulverizado esse negócio, atrapalha. O ideal seria concentrar em algum lugar. E antes da gente entrar no ar, você até estava falando da dificuldade desses porteiros, às vezes, mais, vamos dizer aí, que já estão quase em vias de Sim, é o aposentadoria pessoal ou mais antigo mais que não antigo. lidou diretamente com a Eles têm essa tecnologia. dificuldade com a Tem essa dificuldade ele acha que, por exemplo, deu certo agora sem câmera, ou se não, a câmera do salão de festas não está funcionando. Ah, não tem festa? É mais ou menos isso, sem maldade nenhuma. Sem maldade nenhuma. Ah, não tem festa, mas quem garante que alguém não vai entrar lá, por exemplo, levar a televisão Sim, do salão de festas? Quem me garante que alguém não tirou aquilo de propósito? sim. Acontece, dependendo do posicionamento. Porque a câmera, não sou especialista, mas o nosso amigo André já me explicou muitas coisas. Perdão, a câmera ela tem que ser posicionada o mais rente à parede possível para que ninguém possa vir por trás e Hum, desmontar. Então até tem esses macetes na instalação. Tem gente que coloca a câmera aqui no meio, aqui. Aí, muito. tirando lojas, tudo bem, mas no condomínio não funciona. Quanto mais no canto e no prisma, né? Assim, perpendicular, melhor. Porque aí, se a pessoa quiser desligar, a cara dela vai aparecer, né? Tem que E tá aparecer. gravando, Ela não consegue vir entendeu? por Então, trás. tem muitos prédios até que eu oriento, né? Que quando eu chego eu vejo, não custa nada, eu vejo esses mal posicionamentos, que às vezes já são antigos também, muda. Aí eu falo, ó, faz assim, 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 que é melhor, tal, para cobrir melhor o perímetro. É uma coisa que também a gente
A gente estava falando aqui antes de entrar no ar, né? Tem aquele que chega e acha assim, ah, não é obrigação minha, É, então eu vou ficar quieto, é. e aí isso também dificulta o bom Mas é andamento. aquilo que eu falo, né, doutora? Eu não faço carnaval em cima do jeito que a gente trabalha. Mas assim, quando eu mando um porteiro pro posto, ele já sabe, ele recebe um treinamento, ele assina um treinamento, ele assina toda a papelada de EPI, etc. E o que consta no CBO, quais são as funções dele. Ou seja, antes de contratá-lo, eu mostro a sua função. Porque ele acha que o porteiro é só abrir e E fechar uma portão, né? coisa que a gente estava também falando, que você gosta de falar, né? Eu já fui síndica, subsíndica, Sim. conselheira de condomínios que o Leonardo é prestador de serviço, e ele diz que de vez em quando a gente tem que dar uma bugada aí, né? Tem que fazer uma Isso. formatação no sistema. O Tem ser que, humano também tem que precisa dessa resetar, tem formatação. que baixar as atualizações. É comum, o ser humano é assim mesmo. Às vezes eu me pego meio. Sabe, é normal, a rotina e tal. Então, que Mas aí ele antes vê do aquela cara. câmera. Sim, Ah, eu sim. já cansei de avisar para ela, É. para a síndica, que aquela câmera do salão de Mas se ele festa. cansou de avisar, ele está coberto. Isso que ele tem que entender. Ele tem que avisar por ser obrigação, E se ela tá? voltou a funcionar e depois saiu, Isso ele tem tem que que ser avisar tudo de novo. constado e avisar. A obrigação dele é essa ligação direta. É, no meu caso, terceirizada, pode passar para a gente. Mas como é equipamento, não há problema nenhum de passar para o síndico, Exatamente. entendeu? Então, gente, a gente já está encaminhando aí o nosso podcast para o final. Como é que a gente faz aí para falar com a Alvo Serviços? E-mail. Bom, estamos aí esparramados nas redes sociais também, é fácil, né? Só colocar lá alvo que já aparece. Graças a Deus, bem pesquisada. E contato arroba grupoalvo7.com.br é o nosso e-mail e o nosso Zap Business é o 13 3219 1741. É um prazer tirar alguma dúvida. Quem quiser fazer contato, tomar um café lá. Estou esperando a doutora Fabíola, que me visitou já tem uns 10 anos, mas tudo bem. Já é em outro lugar. Mas é isso aí. Obrigado. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ative o sininho para saber que a gente está aqui no ar. E a nossa frase de hoje vai ser aí uma frase de uma música do Lenine, Paciência, que eu gosto muito. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Então, vida que segue, bora lá, que ainda temos muito o que viver. Tchau, gente, até o próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.